Bom dia, pessoal. Nós somos o grupo Core Data com o Eduardo, o Leonardo, Luiz Fernando, que sou eu, Pedro Augusto e o Pedro Freitas. Nosso tema é a classificação de atributos faciais, em turma 11 do curso de mineração de dados complexos da Unicamp. Bom, o nosso projeto é baseado no artigo Fairface, Face Attribute Dataset for Balanced Race, Gender and Age for Bias Measurement and Mitigation, que teve como objetivo propor uma base de imagens que fosse contra o viés predominante nos datasets mais comuns, que possuem, em sua maioria, imagens com pessoas denominadas brancas, na sua maioria adultos e homens. Vamos então explorar a classificação dessas imagens reconhecendo os traços faciais através de um modelo de Deep Learning utilizando arquiteturas já conhecidas. Nosso objetivo do projeto é treinar modelos de classificação multiclasse que reconheçam nas imagens 3 atributos. E aqui eu vou utilizar a nomenclatura do artigo original para ser consistente. Os 3 atributos são gênero, que pode ser então homem ou mulher, raça, que são branco, negro, indiano, leste asiático, sudeste asiático, oriente médio ou latino, e grupo etário, com as crianças de 2 anos, de 3 a 9, e depois nós temos 6 faixas de 10 anos de idade, finalizando com um atributo para adultos com mais de 70 anos. Aqui embaixo, então, vocês podem ver alguns exemplos de imagens já com os 3 atributos classificados. Passando, então, para a nossa análise exploratória. A nossa base de dados original é separada em 2 conjuntos, treino e validação. Esses conjuntos, então, são refletidos em 2 arquivos CSV, que informam os atributos, os 3 que a gente acabou de comentar, bem como o caminho para os arquivos de imagem. Os arquivos de imagem, por sua vez, também são separados em 2 versões, a primeira com uma margem de 25 e a segunda com uma margem de 125. Como a gente pode ver aqui do lado direito, a margem de 25 apresenta uma imagem bastante mais focada no rosto, excluindo algumas partes do corpo, que são mais visíveis se a gente olha então para a imagem com a margem de 125. Então, no nosso caso, a base de dados chamada de validação, na verdade, vai ser utilizada como uma base de teste, e ela possui 10.954 imagens. Para então a gente continuar tendo um conjunto de validação, a gente dividiu o conjunto de treinamento em conjunto então, de treino e validação na proporção de 70% e 30%. A gente tem um ligeiro desbalanceamento entre os gêneros, com uma quantidade um pouquinho maior de homens, as faixas etárias nas extremidades que são subrepresentadas, as raças do Oriente Médio e Sudeste Asiático, que tem uma menor representação que o esperado, caso o conjunto fosse perfeitamente balanceado. Se a gente passa agora para o nosso modelo de base, para construir o modelo a gente usou a técnica de Transfer Learning, nos baseando na arquitetura ResNet 50 com os pesos carregados a partir do conjunto ImageNet. O modelo então é composto de 3 redes que classificam separadamente cada um dos atributos e por fim nós compilamos os resultados para cada uma das imagens. Neste primeiro momento, deixamos a rede sem a ponderação de pesos entre as classes e utilizamos os parâmetros destacados no canto superior direito para o treinamento. Vamos comentar então cada um dos resultados para os atributos. Inicialmente, então, para gênero, a gente pode ver que teve um desempenho bastante razoável para um baseline, com erros equilibrados entre os 2 conjuntos, e com certeza superior ao modelo aleatório. Para a raça, o modelo teve um desempenho bastante bom para negros, que é essa primeira classe na linha aqui, mas, levando em conta a acurácia balanceada de 48%, a gente espera uma melhoria significativa para o modelo final. Aqui a confusão entre o Sudeste Asiático e o Leste Asiático já era esperada, né? A gente pode ver nessa segunda linha, e é esse tipo de problema que a gente espera resolver com o modelo seguinte. Para a faixa etária, o modelo teve mais dificuldade, especialmente para os adultos, onde mesmo na vida real a gente não consegue acertar muito bem se uma pessoa tem 19 ou 21 anos, ou 67 ou 71, mas a gente vê que o modelo acerta bem para crianças, confundindo um pouco entre as 2 classes, o que é esperado também. Além da acurácia balanceada e matriz de confusão, a gente optou por aplicar técnicas de visualização para aferir a observância dos modelos nas características relevantes quando a gente está lidando com rostos, né? As técnicas utilizadas foram LIME, o IG, gradientes integrados, e por fim o GradCam. Abaixo um destaque para um dos exemplos do GradCam que a gente fez para o baseline de gênero. É importante destacar que para essa análise a gente se baseou totalmente nas interpretações subjetivas da nossa equipe, levando em conta o nosso entendimento enquanto humano, o que pode provavelmente direcionar o resultado que a rede está apontando para o que a gente entende enquanto humano. No geral, a gente presume que os modelos eles estão avaliando as características do rosto, sendo considerados, por exemplo, as regiões dos olhos, do nariz e da boca,
mas a gente vê aqui nesse exemplo, que é o que está destacado nessa parte aqui com a menina, que o modelo ele enxerga outras regiões que não são o rosto. Então a gente vê aqui que ele classifica corretamente que é uma garota, mas ele considera não só o rosto, que é essa parte aqui que está mais destacada em vermelho ou laranja, mas também aqui a fita, né, do capacete e aqui a roupa dela, que pode ser então uma camiseta rosa, e por isso talvez o modelo esteja associando isso a uma garota, que pode levar a uma interpretação errada no futuro. Partindo do baseline, fizemos ajustes e alterações de estrutura, observando as alterações no desempenho dos modelos na tarefa de classificação tripla. Optamos aqui por detalhar somente as propostas mais relevantes nas nossas decisões, apesar de termos feito diversos testes durante as 4 semanas do curso. O modelo 1 manteve a base convolucional congelada da ResNet 50, mas nesse caso a gente usou os critérios de ponderação pelas classes. O resultado não foi muito diferente e a gente manteve os 3 modelos separados, né? Um para face, um para faixa etária e um para raça. Os modelos aqui que estão marcados com Fine Tuning querem dizer então que a base convolucional da rede pré-treinada foi desbloqueada, assim a gente pode alterar os pesos de cada uma das camadas. Nos modelos que estão marcados, por exemplo aqui, One Input, Three Branches, foi implementada uma rede com entrada única, porém subdividida em 3 branches, ou nesse caso com as saídas individuais, sendo uma para cada atributo classificado. Portanto, ao invés de usar o modelo sequential do Keras, a gente já passou a utilizar o modelo functional, já que as camadas não são mais somente empilhadas diretamente na sequência. Nos modelos denominados One Branch, Three Outputs, diferentemente do modelo One Input, Three Branches, a gente usou aqui a ideia de abandonar a existência individual de 3 classificadores autônomos, passando a utilizar uma única estrutura de rede, porém com 3 saídas, uma para cada atributo de classificação. Nesse contexto, o aprendizado ocorre simultaneamente para todos os atributos, o que, nesse caso, tende a trazer relações interessantes entre eles, fora das regras normais de associação comumente feitas por nós, humanos. E aí vocês podem também observar que a gente variou aqui qual foi a rede utilizada. Nesse caso, utilizamos a ResNet 50, a EfficientNet V2B0 e a Exception. Nesse próximo slide, a gente traz um resumo dos resultados obtidos por cada um dos modelos e a gente salientou aqui em vermelho os melhores resultados. Os modelos que mais se destacaram foram os que utilizaram as redes Exception e EfficientNet V2B0, sendo que no modelo 8, a EfficientNet mostrou-se promissora na classificação de faixa etária e raça, porém os resultados obtidos no modelo 10 e uma análise visual que a gente fez e vai mostrar daqui alguns slides no GradCam, nos levaram a escolher o modelo 10 como nosso modelo final. Aí, se a gente for avaliar agora em cada um dos atributos, a gente pode ver aqui para gênero, os resultados obtidos no conjunto de validação mostram um incremento de 11,2 pontos percentuais na acurácia balanceada quando comparamos com o baseline. Neste conjunto, atingimos uma acurácia balanceada de 94,7. Ao aplicar o modelo no conjunto de teste, a gente pode ver que a acurácia balanceada caiu levemente para 94,5. Passando para o atributo de raça, a gente pode ver aqui que o modelo teve um bom desempenho para negros, que são essa primeira linha aqui, com 88,6% de acurácia balanceada. E no conjunto de validação, a gente teve uma acurácia balanceada de 64,4%, que representa um incremento de 16,4 pontos percentuais quando comparado ao baseline. A gente vê que o modelo generaliza bem aqui para o conjunto de teste, com 64,5% de acurácia balanceada. Por fim, para a faixa etária, nosso maior desafio, tivemos um incremento de 13,3 pontos percentuais na acurácia balanceada quando comparado ao baseline. Ao aplicar o modelo no conjunto de teste, temos uma acurácia balanceada de 54,8%. Nós podemos observar também na matriz de confusão que o modelo ele tende a errar muito menos para classes distantes e os erros eles estão muito mais concentrados na diagonal, o que era nosso intuito, que o modelo errasse cada vez para faixas etárias mais próximas e não mais para distantes. Apesar da análise visual ser bastante subjetiva, vemos que a rede considerou partes do rosto que consideramos importantes na classificação de atributos faciais. Isso a gente consegue ver aqui pelo mapa de calor utilizando o GradCam. Então a gente vai passar rapidamente aqui pelas diferentes classes e a gente pode ver que o foco está essencialmente no rosto. Passando agora para as nossas considerações finais. Nesse projeto final, a gente pôde utilizar as técnicas e conhecimentos obtidos durante todo o curso de mineração de dados complexos. E para esse problema de classificação, que utiliza como base imagens, foi de suma importância a gente poder efetuar uma análise exploratória, a definição do nosso modelo com transfer learning e depois efetuar o fine tuning, e a busca por hiperparâmetros usando o grid search.
Finalmente, a gente pôde utilizar também as técnicas de visualização para trazer um pouco de interpretabilidade para o modelo, e nesse caso a gente optou por utilizar o GradCam, como a gente pode ver nas imagens dos últimos slides. Nos nossos resultados finais, infelizmente, a gente não conseguiu atingir a mesma acurácia balanceada reportada no artigo científico, que foi a base do nosso projeto, mas ainda assim a gente acredita que foi um grande aprendizado que a gente pôde ter com esse projeto. Para este problema, podemos ver que modelos únicos apresentaram um resultado melhor que os modelos combinados, quando a gente tinha 3 modelos classificando cada um dos atributos separadamente, e a gente supõe que para isso ter acontecido, uma característica como idade para uma etnia pode ser um atributo que faça com que o modelo classifique melhor quando elas evoluem juntos, por exemplo, quando uma etnia envelhece mais devagar do que as outras comparativamente. Aprendemos também que, apesar das classes não serem exatamente balanceadas, nem sempre o uso dos pesos para ponderá-las melhorou a performance, apesar disso parecer contraintuitivo. Mesmo com um resultado não tão próximo do 100% de acurácia para alguns dos atributos, nós estamos contentes com os resultados que pudemos desenvolver nessas últimas semanas. Por fim, como sugestão de melhoria e continuidade deste projeto, temos o uso de ensembles, partindo para modelos que talvez pudessem se especializar em uma das classes dentro de um atributo, compensando assim os erros gerais que um só modelo teriam. E a outra sugestão seria testar outras arquiteturas de rede para as quais nós não tivemos o tempo hábil para treinar. Agradecemos os professores e monitores do curso por todo o suporte durante esse projeto e durante o curso, e agradecemos vocês por terem assistido a nossa apresentação. Obrigado.